Boa noite, pessoal. Aqui é Harrison Araújo. Bem-vindo ao nosso podcast. Estamos aqui na Faculdade de IAMES, Faculdade de Direito Noturno. Eu e meu colega jurista João Vitor. E já vamos logo para o primeiro tema que eu andei pensando esses dias. E esse tema veio à tona. Ó, professor Vitor Ferreira, de Psicologia do Direito. E aí, gente, tudo bem com vocês? Estão sendo éticos hoje? Estão vendo a sociedade bem? Não estão querendo fazer besteira socialmente falando? Não façam, não. Seja pessoa feliz. É isso aí, professor. Obrigado por dar um oi aí para nossa audiência, uma consideração inicial. E o nosso primeiro tema é: existe um peso espiritual, um peso sobre os estudantes que fazem a graduação, o curso de Direito, João Vitor? Você, ao longo desses períodos que nós estamos estudando, nós já vimos muitas pessoas desistindo, muitas e muitas histórias, acontecimentos, e teve até recentemente um falecimento, né, de um colega nosso do período passado. Você consegue enxergar que existe uma força, uma situação onde os estudantes de direito, jogando o jogo da vida ali, o que você acha sobre esse tema? Eu estava conversando aqui agora com uma colega nossa aqui, ela estava nesse lugar aqui, vocês não estão vendo aqui, que quando a gente inicia uma coisa, a gente tem que terminar ela, né? A gente foca no objetivo, a gente tem que terminar ele. Só que é o seguinte, para você alcançar o objetivo, você tem que fazer sacrifícios, né? E fazer sacrifício, cara, a pessoa, ela pensa que ela vai começar um projeto, esse projeto vai ser, vou fazer, vai dar tudo certo, não vai dar, cara. Não vai dar. Já dizia o craque Neto, não vai dar. E aí a gente fica nesse jogo psicológico, pensando que, por exemplo, a gente começou aqui, eu pelo menos despretensialmente, né? O Harrison não. E, cara, nesses 2 anos, porque já foi 2 anos, 3, não sei, eu senti muita coisa. Claro que todo dia, vontade de desistir todo dia, mas não desistir de uma maneira, tipo, eu vou trancar, vou fazer outra coisa, não desistir mesmo, de você tirar uns privilégios para você ter um privilégio no futuro. Você pensar, eu preciso largar a mão de alguma coisa para eu ter uma coisa melhor no futuro. Então, cara, a gente fala de espiritualismo, a gente fala de, por exemplo, você querer alcançar um objetivo é você ter que abrir mão de muita coisa. A gente abre, e é normal a gente abrir mão de coisas, se a gente quiser aquele objetivo. E tem vezes que a gente alcança o objetivo, né? E não é aquilo que a gente queria. E a gente vai ter que começar de novo, né? É normal, acontece isso. É natural, vai acontecer com você que tá vendo aí. Se não aconteceu, como que acontece, cara? Você quer completar o objetivo? É isso. Eu quero frisar aqui sobre o peso espiritual dos estudantes de Direito, que fazem faculdade de Direito, também os outros cursos, quem faz medicina, quem faz licenciatura. Eu dou uma ênfase a essa afirmação, João Vitor, baseado do que aconteceu comigo ano passado, né? Ano passado eu estava estudando de uma maneira sublime, tirando notas maravilhosas, e na metade do primeiro semestre do ano passado aconteceu uma determinada situação comigo que tirou meu chão. E eu tentei ser durão, né, esconder ali e continuar estudando focado e tentar não fazer com que aquela situação subisse ao meu coração e eu ficasse extremamente sentimental. Então, continuei estudando, teve a curricularização, apresentamos tanto externo quanto aqui internamente no IAMES, e eu lembro que a minha apresentação aqui dentro do IAMES foi uma apresentação espetacular, mano. Eu fui um dos apresentadores ali da curricularização, e naquele dia, dias depois, quando terminou o período, eu lembro disso como se fosse hoje, quando terminou o período, João Vitor, eu lembro que eu cheguei em casa e eu fui fazer uma oração, né? Eu orei tudinho, agradecendo a Deus pelo término do período, por ter passado, tirado notas boas. E aí eu comecei a chorar, mano. Comecei a chorar. Aquele peso que eu tava segurando, assim, eu comecei a chorar, mano. Por quê? Porque tudo aquilo que estava guardado veio à tona. E por que isso? Porque nós estamos jogando o jogo da vida.
Nós estamos jogando o jogo das nossas vidas. E para a gente estar aqui todo dia na faculdade de Direito, cursando as provas, estudando, processo penal, processo civil, psicologia do direito, etc., desde os períodos anteriores, a gente paga, como tu falou, bem disse, né? A gente paga um preço para estar aqui e são todo tipo de situação adversa tenta entrar no nosso caminho para a gente não estar aqui. Interno e externo. Interno, externamente e internamente. E outra, a gente que tenta se segurar, se agarrar em tudo aquilo que a gente pode para permanecer estudando, porque futuramente seremos brilhantes advogados. Nós vamos observando as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa classe, quase que tendo uma peneira, João Vitor. Uma peneira, é gente que vai ficando, é gente que vai desistindo. Uma seleção natural. É gente que vai desistindo, é gente que vai ficando desanimada, é gente que vai entrando em depressão, é gente que vai se divorciando e não tendo mais cabeça para estudar, é gente que perde o pai, é gente que vai perdendo a mãe, é gente que fica desempregado sem dinheiro para vir para a faculdade. Eu lembro que ano passado, uma pessoa chegou até mim pedindo ajuda, e aí eu não dei muita importância, e a pessoa trancou e desistiu do curso. E eu acredito que as faculdades de Manaus, todas elas tinham que ter um núcleo com um psicólogo, um psicanalista, porque é o jogo das nossas vidas. E isso vale para todos os cursos, seja de direito, medicina e todos os outros demais cursos. Nós estamos jogando o jogo das nossas vidas e nós vamos vencer esse jogo. E daqui a alguns anos vocês terão advogados brilhantes que não que nós sejamos melhores do que os nossos outros colegas, não, mas a quantidade de porrada, a quantidade de pancada que a gente consegue levar da vida e permanecer de pé, e permanecer vindo para a aula e estudando, se concentrando, se apresentando, absorvendo conhecimento, porque vai ser lá na frente, milhares e milhares de pessoas do povo aqui de Manaus serão agraciados com advogados que passaram pelo fogo para serem formados. Eu queria falar mais uma coisinha aqui, pegando esse gancho. Cara, quando a gente entende o jogo da vida, e a gente fala de vida no geral, quando a gente parece que a gente não importa a idade, mas tem vezes que a gente nota que talvez a gente não tenha vivido o suficiente. E eu falo sobre experiência mesmo. Não é sobre, por exemplo, tenho não sei quantos anos de vida, eu já vivi muito. Nossa, porque geralmente a gente tem que passar por problema para crescer, né? É isso que eu falo. Então, acredito que na altura do campeonato a gente tenha vindo de muitas poucas e poucas boas. Então, é isso. E é isso, pessoal. Nós queremos deixar essa tag para você e deixar aqui uma menção honrosa ao nosso colega do ano passado, o seu Carlos. Seu Carlão. Nós recebemos aí a notícia. Carlos do Parque 10, Carlão do P10. Carlão do Parque 10, que nos deixou recentemente. E ele fez trabalhos conosco, ali se apresentou, participava do nosso grupo. Participava. Inclusive, eu lembro até agora que a gente estava nesse local mesmo aqui, a gente teve uma conversa, uma das últimas conversas que a gente teve no período passado. Foi um choque, né? Porque é uma pessoa que a gente via todo dia. Então, E no jogo da vida, a gente tem que prosseguir. Às vezes sem forças, às vezes desanimado, às vezes sem vontade de vir. Quantas vezes eu já vim sem vontade de vir, mas vim me rastejando? E tu, João Vitor? Várias vezes, né? Todo dia. Agora, exatamente. Não é brincadeira, não, é verdade. Então, quero deixar essa reflexão aqui com meu colega o jurista João Vitor, a todos vocês, estudantes de Manaus, de todos os cursos, não somente o curso de Direito, perseverem, porque a luta é grande, mas a vitória é nossa e estamos sendo forjados no fogo e seremos profissionais de excelência. Então, obrigado a todos que assistiram esse vídeo, Harrison Araújo, João Vitor, colegas juristas aqui, discorrendo assunto da vida, e obrigado pela sua audiência. Um grande abraço a todos vocês.